Nós estamos com o programa Tempo de Decisão, é um novo tempo na sua vida. Nós vamos agora para a mensagem do nosso programa. Salete, nós semana passada falamos muito sobre liderança, né? Liderança, sobre multiplicadores, os escolhidos por Jesus para divulgar a palavra de Deus, o Evangelho. Falamos uma série de coisas sobre equipes também e sobre foco. E nós hoje não vamos mudar muito o nosso assunto, Salete, O falando nosso sobre... foco. o nosso foco falando sobre Paulo, né? Paulo que foi um seguidor muito fiel de Jesus Cristo depois que ele se converteu, né? Depois que houve a conversão dele, depois que houve o encontro dele com Cristo, e ele então se transformou num defensor da palavra de Deus e um grande divulgador do Evangelho. Amém. E naquela época não haviam recursos como existem hoje, com uma mídia, com redes sociais, com tudo isso. A divulgação da palavra de Deus, ela era com muitas dificuldades. E tinha que haver um planejamento para essa divulgação. Jesus já fez um planejamento. E Paulo, ao mesmo tempo também, anos depois, também se planejou para as suas grandes viagens que ele fez por toda a Ásia, divulgando a palavra de Deus em pontos importantes, para que essa palavra não ficasse perdida no tempo e chegasse até nós hoje muito esclarecida e muito forte, cada vez mais forte de nessa maneira totalmente correta. Correta, de maneira correta. Fiel ao que foi pregado na época. Fiel ao que foi pregado na época. Então, nós hoje estamos no livro de Colossenses, para tirar também alguns aprendizados também, que nós, quando lemos a Bíblia, nós temos que procurar na palavra de Deus, nós temos que procurar justamente aquilo que vai nos tocar no coração, aquilo que vai ter uma grande utilidade para nós, que é toda a palavra de Deus tem utilidade. Então, muitas vezes a palavra é um pouco histórica, mas justamente para embasar depois o assunto que é o mais importante, que é o da transformação das pessoas, para que as pessoas não abandonem Cristo. Este é o maior propósito hoje da palavra de Deus, que as pessoas conheçam esse Cristo Salvador e possam se chegar a Ele, pois Ele é a solução de todos os nossos problemas. Essa aqui é a verdade. Onde nós estamos atuando, na nossa empresa, na escola, em qualquer ambiente que nós estejamos, Cristo está conosco. Amém. E tudo aquilo que nós fazemos está já inserido no plano de Deus. Então nós temos que ter consciência desses fatos, para que nós possamos ter uma vida também mais tranquila, uma vida com maiores objetivos e que eles não sejam dispersivos. Isso é que é importante. Muitas vezes nós temos uma vida com momentos muito dispersivos. Acabamos perdendo o foco da nossa própria existência. Eu acho que isso é muito importante. Nós termos a nossa vida sempre focada. E Cristo Jesus é o centro de todas as coisas. Nós tendo Cristo no coração, as outras coisas lhe serão acrescentadas. Amém. Essa aqui é a verdade. Nós vamos aqui no livro de Colossenses, nós vamos iniciar no capítulo 1. Eu sempre faço uma leitura e nós partimos para o comentário. Capítulo 1, versos 5 e 6, que eu anotei aqui na mesa, versos 5 e 6. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho, chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês, desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade. Vocês vejam aqui esses versos 5 e 6, nós estamos na carta de Paulo ao povo de Colossos, carta de Paulo aos Colossenses, né? A cidade de Colossos que ficava na província romana da Ásia, região que hoje faz parte da Turquia. Então, aqui está Paulo, né? E ele estava na cadeia,
tinha recebido notícias que as pessoas estavam começando a abandonar a palavra de Deus e que muitos tinham uma ansiedade de conhecer a palavra de Deus. E essa carta diz muita coisa, como diz esse trechinho, Salete. Olha só. Por isso a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Vejam só como são significativas nessas palavras, né, Salete? Existe um contexto histórico, como tu disseste, Reinaldo, o porquê que Paulo foi para aquela região da Ásia, hoje Turquia. Nós sabemos que nessa época, logo após a morte de Cristo e antes da morte de Cristo, o império que dominava o mundo era o Império Romano. E o Império Romano fez uma coisa muito incrível, que foram boas estradas. Que até hoje a Via Ápia lá em Roma está sedimentada, que foram os romanos que fizeram. Eles eram grandes construtores de estradas. E eles, como dominaram todo aquele império, Aquela região, né? inclusive a Ásia, eles fizeram excelentes estradas até a Ásia. Por isso que aquela região foi muito povoada. É verdade. Por isso que Cristo nasceu nessa época, porque a divulgação do evangelho seria fácil através do trânsito que as pessoas poderiam fazer. Os mercadores passavam por ali. Então, Paulo, sabendo disso, organizou a sua estratégia de divulgação do evangelho também com base nas estradas que os romanos tinham feito. E ali está então em Colossos, na Turquia, Paulo divulgando a palavra de Deus. E aí ele fala em esperança. Será que essa esperança era só naquela época que era necessária? Até hoje. Até hoje nós temos esperança. Nós vivemos com esperança nessa Por isso que eu sempre digo, nós não temos o direito de estar desesperados, porque a nossa esperança é Cristo. Ele é a nossa esperança. Nós temos tristezas, amarguras, desânimo, mas não desespero. Porque a nossa esperança, como está em Paulo, ela está lá no céu. Se ela está no céu, ela é eterna. Ela está conosco presente ainda nos dias de hoje. A nossa esperança é Jesus.